Salve, nação rubro-negra, tudo bem? Aqui é Jefferson do canal Supremacia Rubro-Negra. E eu tô aqui hoje para falar um pouquinho a respeito do Rogério Ceni. Se ele deve ou não permanecer como técnico do Flamengo ao término do Brasileirão de 2020/21, né? Todos nós sabemos que o contrato assinado pelo Rogério Ceni junto ao Flamengo vai até o término, né, do ano de 2021, até dezembro, mas eu particularmente acredito que o Rogério não deva permanecer no Flamengo. Se eu fosse o tomador de decisão, certamente ele não seria o técnico para a temporada 2021. E aí, normalmente surge a pergunta, por quê? Quais são os motivos que me fazem entender que o Rogério Ceni não deve permanecer como técnico do Flamengo? E aí eu tomei nota aqui dos itens que para mim são mais importantes nessa análise, mas é sempre bom ressaltar que eu não estou acompanhando o Flamengo no seu dia a dia, eu não faço parte do staff do Flamengo, pelo menos staff de futebol, né, que está ali acompanhando o Rogério Ceni, e aí é complicado, né, a gente tecer alguma opinião embasado sem antes ter esses dados na mão, esse acompanhamento na mão. Então aqui vai a opinião de um torcedor, tá? Que ama o Flamengo, que vê o Flamengo com grande potencial, mas que precisa de um treinador com um pouco mais de bagagem. E aí eu vou falar os motivos pelos quais me levam a crer que o Rogério não é esse profissional, não é esse técnico, tá? Mas, como eu disse, são só opiniões, tá? Primeiro, vou fazer aqui um breve comparativo entre o Rogério Ceni e o Domenech Torrent, né? Quando o Domi chegou no Brasil para treinar o Flamengo, ele tinha uma grande desvantagem, tá? E essa desvantagem se chama Jorge Jesus, o famoso JJ. Ele veio para substituí-lo. É claro que você vir assumir um time do tamanho do Flamengo, gigante como é, e extremamente vencedor, e com um técnico que em pouco menos de um ano conseguiu ganhar coisas que muitos outros técnicos não conseguiram, e ainda trouxe para o Flamengo um título que era esperado há 38 anos, é claro que não sozinho, né, junto com esses jogadores excepcionais que a gente tem no elenco do Flamengo nessa temporada e também na temporada passada, né, 2019, 2020, enfim, é um pouco mais fácil, mas ele tem uma qualidade muito grande, né? Falando de Jorge Jesus. Então, quando o Jorge Jesus decide voltar para o Benfica, né? Volta para Portugal, o Domi, né, tem um grande desafio: se aproximar o máximo possível, né, do rendimento desse técnico. E isso não aconteceu. É claro que nós temos várias coisas aí que precisam ser analisadas também mais friamente para nós conseguirmos entender por que o Domi não conseguiu um bom trabalho. Primeiro, que ele, pelo futebol que ele, né, entende que seja o melhor, né, seu estilo, sua filosofia de enxergar o futebol, ele precisava de mais tempo, tá? E aí a gente sabe que isso é muito difícil, porque o futebol brasileiro ele é imediatista, ele busca o resultado mais breve possível, tá? Então é difícil de se ter tempo para trabalhar. Esse é um perfil europeu, não é o perfil brasileiro, né? E se tratando de tempo para que se possa desenvolver um bom trabalho. Segundo, o Domi se viu aí diante de uma pandemia, né? Uma situação, não que a gente esteja livre dela, mas pelo menos agora a gente vive uma situação um pouco mais amena, né? Comparando com o período em que o Domi chegou. O Domi tinha muitos jogadores no departamento médico à época, tá? E ainda tinha jogadores convocados para a seleção. Além desses fatores, tá, ainda tinha um outro que, apesar de não ser tão crítico, mas que também podia contribuir, né, para que o trabalho demorasse um pouquinho a engrenar, que era a dificuldade com o idioma, com a língua. Vocês devem se recordar que o Domi, inclusive, citou numa das suas coletivas que estava interessado em contratar uma professora, né, para ensiná-lo a falar português, para que ele pudesse, mais brevemente possível, ensinar a filosofia, né, o tal do jogo posicional, que tanto é discutido até hoje, para que ele pudesse então fazer com que os jogadores entendessem com mais clareza aquilo que ele estava tentando passar. É claro que ele contava com o apoio de alguns jogadores, os mais emblemáticos aqui, Felipe Luiz e Diego Alves, tá? Pelo tempo que jogaram na Espanha, falando a língua espanhola, isso podia auxiliar e muito, mas mesmo assim ele entendeu que isso era um impeditivo, né, para que as coisas acontecessem dentro do tempo. Por que eu citei o Domi aqui e fiz essa linha do tempo para que a gente possa entender um pouquinho melhor? O Rogério Ceni chegou aqui sem nenhuma dessas desvantagens. O Rogério Ceni, ele fala português, ou seja, muito claramente ele é entendido pelos atletas. Além disso, ele já treina no Brasil há alguns anos,
Então ele conhece os jogadores, ele conhece os times, ele conhece a logística, né? Nós sabemos que o Brasil é um país de dimensões continentais, então hoje você está jogando em Porto Alegre contra Grêmio, contra Inter, e de um dia para o outro você tem que ir para o Recife jogar contra o Sport. Então essa logística nós sabemos que ela é bem complicada, é desgastante, tá? E aí o Flamengo precisa ter um pouquinho mais de consciência de como vai fazer com que os jogadores não percam rendimento por conta desses deslocamentos que por muitas vezes são longos. O Rogério Ceni conhece toda essa logística, como eu disse, diferente do Domi. O Rogério conhece os jogadores, diferente do Domi. O Rogério já tinha enfrentado inclusive jogadores do Flamengo, enquanto o Domi não. O Domi passou a conhecer tudo quando chegou aqui. E não é novidade para ninguém que nos primeiros jogos aí o Rogério teve um desempenho muito abaixo, inclusive comparando com o Domi. Observe que eu estou comparando o Rogério Ceni com o Domi, não estou comparando ele com o Jorge Jesus, que foi o que aconteceu com o Domi, né? Então assim, era mais fácil para o Rogério Ceni, pelo menos em teoria, surpreender e ter um desempenho maior até do que o Domi teve durante esse período. É bom recordar também que o Domi no mês de outubro passou por uma maratona de jogos com o Flamengo, de 9 jogos, se eu não estiver enganado, nesse período, jogos em aproximadamente 3 dias, a cada 72 horas o Flamengo estava em campo, participando de 3 competições, ou seja, com jogos dentro e também fora do Brasil. O Rogério Ceni passou, quando chegou, né, ele tinha tempo para treinar, coisa que o Domi não tinha. Ele já conhecia os jogadores, inclusive jogou ao lado do Rodrigo Caio, então ele já conhecia esse jogador por ser parceiro dele de campo e jogou contra também. Só para exemplificar aqui, ele jogou contra o Gabigol, né? Enquanto o Gabigol, o jogador do Santos. Sem falar como treinador, como eu já citei aqui. Ele enfrentou o time do Flamengo, ele enfrentou os outros times, né, do Brasileirão, tá? Enfim, então o Rogério Ceni ele tinha essa vantagem, mas infelizmente ele não usou essa vantagem a seu favor. Ele conhece a logística, ele conhece os jogadores, ele fala a mesma língua, ele conhece os campos, os gramados. Vocês devem se recordar também que ele fala a respeito no jogo contra o Fortaleza, né? Agora no segundo turno, ele diz o seguinte: eles não molharam o gramado. Por que não molharam? Porque eles sabiam que quanto mais rápida a bola fosse, melhor para o Flamengo, que tem mais habilidade. Um time que consegue jogar com a bola em maior velocidade. Então eles não molharam o campo para tornar o jogo mais lento. Rogério sabia de tudo isso, enquanto o Domi não tinha a menor condição de saber, porque estava conhecendo inclusive o país. Então esse é um ponto que para mim é negativo para o Rogério Ceni. Vamos ao próximo ponto. Como eu disse aqui, o futebol brasileiro ele é imediatista. O Rogério Ceni, eu acho que isso não é uma leitura só minha, né? Eu tenho visto e ouvido muitos outros falarem a mesma coisa. Ele é um técnico promissor. Mas técnico promissor não é técnico para o Flamengo. Todo mundo diz que daqui a uns 3, 4, 5 anos, talvez até em menos tempo, o Rogério Ceni esteja preparado para ser técnico do Flamengo. Mas hoje, o Flamengo, com o elenco que tem, não pode estar nas mãos de um técnico promissor, que quem sabe vai apresentar resultado. Hoje não pode ser assim. É claro que a gente também tem que botar na balança, também tem que ponderar que um técnico com muitos títulos, com muita experiência, também não significa resultado. O resultado ele se constrói dentro de campo. Porque se fosse assim, nós poderíamos hoje aí contratar, sem sombra de dúvidas, Vanderlei Luxemburgo. É um técnico que treinou o Real Madrid, o time galáctico. Nós poderíamos contratar o Felipão, campeão de Copa do Mundo. Será que isso é requisito para que a gente contrate um técnico? Certamente não. Precisa de mais alguma coisa ou de mais algumas coisas. Mas não podemos deixar de entender que esses técnicos, no mínimo, têm experiência. Então, coisa que o Rogério não tem. Rogério é um treinador estudioso, foi para a Europa, estudou, mas, mais uma vez eu bato na tecla aqui. O simples fato de estudar não é o suficiente para credenciá-lo a treinar o Flamengo. Ele precisa de mais experiência, ele precisa de valências que hoje ele não tem. E a experiência é uma dessas. Tanto é que todo torcedor flamenguista não consegue entender o porquê que até hoje o Rogério Ceni não conseguiu colocar dentro do mesmo jogo, jogando juntos, é bom que se diga, Gabigol e Pedro. Qual é a dificuldade para que isso aconteça? Será que não existe um esquema tático que favoreça para que isso aconteça? Será que não tem nenhum time pelo qual o Rogério jogou contra que em determinado momento do jogo isso não seja possível? Nós já os vimos jogar com o Jorge Jesus.
Nós já vimos Pedro e já vimos Gabigol jogarem juntos com o Jorge Jesus e que inclusive deu muito certo. Então parece que o Rogério Ceni ele ainda é travado em alguns conceitos, tá, que o impedem de exercer um bom trabalho no Flamengo. Bom, outra coisa que eu acho que é impeditiva para que o Rogério Ceni continue no Flamengo. O Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos, se não o campeonato mais difícil do mundo. Por quê? Porque pelo menos existem entre 6 e 8 times que são postulantes ao título. Normalmente a decisão a respeito de quem vai chegar até o final, né, de quem vai brigar pelo título até o final, se dá ali a partir da metade do segundo turno. Até ali nós temos 5, 6 e às vezes até mais times disputando. A partir da segunda metade do segundo turno é que a gente diminui esse número de 6 para 4, 3 aproximadamente. Tá? Isso independente do ano. Normalmente é assim todos os anos. O ano de 2019 é um ano atípico, né? Porque o Flamengo estava tão acima de todos os outros que não havia possibilidade nenhuma dos outros times se aproximarem. E aí a gente viu o que aconteceu. Um time chegar a ser campeão brasileiro com 16 pontos de diferença para o segundo colocado. Isso porque também, é bom ressaltar, tirou o pé, né? Como se diz no popular, deu uma desacelerada. Esse ano é diferente, né? O campeonato de 2020 ele é diferente. Ele está nivelado por baixo, todo mundo já sabe disso. Consequentemente, faz com que outros times tenham condições de se aproximar e brigar pelo título, e é o que a gente tem visto no presente momento. Então não vejo o Rogério também com condições de fazer com que esse time exerça o seu melhor futebol. Não dá para dizer que o técnico não tem influência nisso, claro que tem. Não dá para dizer que ele tem hoje cancha, condições, maturidade para ser um técnico de um time tão estrelado e que tem condições de disputar finais ou chegar a próximo disso em todos os campeonatos em que for participar. Então assim, por mim, o Rogério Ceni não permanece. Precisamos de um técnico mais experiente, com mais rodagem, que consiga lidar com jogadores tão estrelados de uma maneira mais eficiente, coisa que o Rogério não tem conseguido fazer. É claro que ele tem os seus méritos, não dá para dizer que não tenha um pouco, né, do seu trabalho naquilo que nós vimos no segundo tempo contra o Grêmio, tá? Naquilo que nós vimos contra o Sport, tá? Tem sim o dedo do Rogério Ceni, ele merece méritos por isso. Mas, infelizmente, os resultados através do trabalho do Ceni estão surgindo agora, um pouco tardio. Ele já deveria ter apresentado esse trabalho um pouco antes. Tem uma parcela de culpa também dos jogadores, é óbvio, não dá para isentá-los, mas um bom técnico sabe extrair o de melhor que o seu time tem, o melhor que o seu plantel tem. E, infelizmente, o Rogério não é essa pessoa. Hoje, infelizmente, ele não é essa pessoa. Desejo toda a sorte e sucesso do mundo para o Rogério Ceni e quem sabe um dia ele tenha condições de fazer com que o Flamengo renda muito além daquilo que tem rendido hoje. Provavelmente com outros jogadores, provavelmente com outra comissão técnica pode acontecer, mas que com toda certeza o Flamengo continuará gigante. E um time gigante como o Flamengo precisa de um técnico à sua altura. E esse hoje não é Rogério Ceni. Esses de forma resumida são os meus motivos para que o Rogério Ceni não permaneça sendo técnico do Flamengo. Vamos em busca de alguém que possa potencializar o melhor que os nossos jogadores têm e fazer com que o Flamengo volte a brilhar, como na verdade ele sempre mereceu. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.